Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre alterações numéricas e estruturais dos cromossomos, né, que são as anomalias genéticas. Esse tema das anomalias genéticas também vai ser o tema para a nossa terceira e última avaliação, que eu vou comentar mais detalhadamente sobre ela ao final da aula, tá? Ela não vai ser uma prova, vai ser a produção de um material didático. Eu vou explicar certinho como é essa produção. O tema de vocês já está separado, já está lá no Siga, o documento de cada dupla, né? Que a gente vai continuar trabalhando nas duplas, e depois eu explico melhor, para a gente poder começar a falar sobre o tema da aula, né? Eu vou fazer a apresentação aqui. À medida que vocês tiverem dúvida, é só me chamar que eu paro a apresentação, tá? Porque quando eu começo a apresentação, eu não consigo ver vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo o slide? Sim, professora. Valeu, brigadão. Então, nós vamos falar das aberrações estruturais e as aberrações numéricas dos cromossomos. Quando a gente fala de cromossomo, a gente tem que obrigatoriamente, de análise de cromossomo, na realidade, a gente tem que obrigatoriamente falar de cariótipo, tá? Cariótipo é a maneira como os pesquisadores da genética organizam o cromossomo de uma célula, né, de qualquer indivíduo, de qualquer espécie. E essa organização, ela leva em consideração a morfologia e o tamanho do cromossomo. Começa do cromossomo maior e termina no cromossomo maior, separando os cromossomos sexuais. Eu quero que vocês olhem esse cariótipo, eu acho que vocês conseguem perceber que eles estão todos listadinhos, né? E o que seria esses listadinhos? Isso aí a gente chama de bandas cromossômicas. Elas são fixas no cromossomo de cada espécie, né? Então, esse é da nossa espécie, é o cariótipo humano. Essas bandas significam regiões muito, muito espiralizadas do cromossomo, né? Esses cromossomos estão em metáfase, né, da mitose, são cromossomos das células sanguíneas, dos glóbulos brancos, eles estão na metáfase, na fase em que eles encontram mais espiralizados, né, e aí eles são corados com guimsa, e formam essas bandas escuras na região que permanece mais espiralizada do cromossomo. São chamadas de banda G por conta do corante que é guimsa. Né? E aí, como essas bandas são padrões, né, elas não mudam, o cromossomo número 1 tem a sua banda, o cromossomo número 2 tem as suas bandas, a 3 e assim sucessivamente, a gente pareia os cromossomos de acordo com essas bandinhas. Né? Então, aqui é um cromossomo, uma célula feminina da nossa espécie, tem 46 cromossomos, são 23 pares, ó, o par número 1, o par número 2, o par número 3, e assim sucessivamente até o par 22. Depois do par 22, nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y, indicando que esse aqui é uma célula masculina. Essa daqui é uma célula feminina, porque ela não tem o cromossomo Y, perceba o cromossomo Y aqui é pequenininho, né, o cromossomo X aqui, ela tem 2 cromossomos X. Às vezes, em alguns cariótipos, o cromossomo X pode aparecer aqui nessa segunda linha, que é o grupo C, é o grupo em que ele pertence, por conta do tamanho e da forma dele, ele é alocado nesse grupo C aqui, né, esses 2 cromossomos formam o grupo A, que é o cromossomo número 1 e número 2, esses 3 cromossomos formam o grupo B, que é o número 3, o número 4, o número 5, do número 6 ao 12 é o grupo C, podendo ser colocado aqui o cromossomo X, né? O 13, 14, 15, grupo D, 16, 17, 18, grupo E, 19 e 20, grupo F, 21, 22 e o Y, grupo G, tá? Então, eles são separados em grupos de acordo com seus tamanhos e formas.
como é que é feito isso, né? Na nossa espécie, para espécies animais também, você acaba usando sangue, né? Mas para a nossa espécie, a gente pega o sangue periférico, que é esse sangue que corre na veia, mais perto da epiderme, né? Que a gente tira com uma agulha. Pode ser com medula óssea também, quando você quer uma investigação de algum problema cromossômico nas hemácias. Pode ser em tumores também, para fazer diagnósticos, mas para cariótipo normal é sangue periférico. Então, você retira uma amostra de sangue com uma seringa com heparina, para o sangue não coagular. Esse sangue é levado no meio nutritivo, chamado RPMI, para que os glóbulos brancos continue se duplicando, utiliza glutamina e soro fetal bovino, fitoemaglutinina, até você ter um número de célula, tem aí um tempo que essa célula precisa ficar nesse meio enriquecido para que aumente o seu número para análise, né? Depois é colocada uma substância chamada colchicina, a colchicina ela para a fibra do fuso e os cromossomos vão parar todos na divisão celular, na metáfase, quando os cromossomos estão bem na região central da célula. A partir daí, essa célula é rompida e colocada em lâminas e depois coradas, tá? Depois de corada, elas são observadas no microscópio óptico mesmo, nessa coloração com guimisa, elas são observadas em microscópio óptico comum desses que a gente tem nos laboratórios, e usado um programinha para separar os cromossomos. Percebam que a gente observa os cromossomos com a célula rompida, ó, com o núcleo celular rompido. Ele fica assim, agrupado, como se fosse redondinho, porque quando você pinga esse rompimento celular, ele se dá numa lâmina fria, né, uma lâmina de vidro fria, e você, com ácido fraco, geralmente ácido acético, e você pinga uma gota do sangue, né, do seu preparado no meio de cultura sobre essa lâmina, e quando ela pinga, ela está preparada para romper, né? Ela rompe, ocorre a lise da membrana nuclear. Nossa, chuva forte, hein? Ocorre a lise da membrana nuclear. E aí os cromossomos ficam nessa posição mais arredondada, porque como eles estavam dentro do núcleo. E você pode organizar o seu cariótipo de duas maneiras, né? Atualmente você tem um programa e você vai selecionando o cromossomo e organizando ele no cariótipo, como tem essa fotinha aqui embaixo do lado direito. Ou, antigamente, né, na época que eu fazia faculdade e eu fazia estágio no laboratório de citogenética humana da UFMT, a gente fotografava o material e não tinha essas câmeras que você transfere a imagem para o computador, não, tá? É naquelas câmeras que tinha rolo de filme, a gente tinha uma câmera acoplada no microscópio, batia as fotos, levava as fotos para revelar, na UFMT mesmo tinha um lugar que a gente fazia isso, revelava e cortava essas fotinhas, as imagens, para montar o cariótipo com imagem recortada desses cromossomos, né? Agora não, deixa eu só ver que alguém está querendo entrar. Agora não, o programa que faz você captura e a imagem e coloca na sua planilha, na sua prancha, né, montando. Quando você faz o cariótipo, a intenção é você observar a forma e o tamanho do seu cromossomo. Existe um padrão de formas e tamanho de cromossomo. Aqui nós estamos mostrando os 5 padrões existentes de cromossomos em todas as espécies. Nós temos 4 dessas daqui, nós não temos as 5 no nosso cariograma, no nosso cariótipo, nós temos só 4 delas, né? Então, o primeiro é o telocêntrico. Quando o centrômero, essa forma do cromossomo é dado pela posição do centrômero, né? O centrômero é uma região altamente espiralizada do cromossomo que une os 2 braços desse cromossomo, né? Um braço e o outro. Lembrando que um braço é a tua informação genética,
no seu DNA, e o outro braço é a cópia dele, né? Para que quando houver divisão celular, o material genético vá para a mesma informação genética vá para duas células diferentes. Então, o centrômero é essa constrição, essa região altamente espiralizada do cromossomo que segura os dois braços do cromossomo. Essa letra A aqui é um cromossomo chamado de telocêntrico, porque o centrômero está situado, localizado na região terminal do cromossomo. Então, nós não temos o braço P, nós só temos o braço Q desse cromossomo. Né? O braço P é o braço que fica para cima, o braço Q é o braço que fica para baixo. É estipulado isso, né? Porque não tem cima e baixo numa célula tridimensional, não tem essa questão, mas a gente padronizou isso. E nós, na nossa espécie, nós não temos esse cromossomo telocêntrico. Aves têm, peixes têm, outros animais têm, outras plantas têm, mas nós não temos um cromossomo telocêntrico. O cromossomo B é um cromossomo acrocêntrico. Nós vamos ter no nosso cariótipo esse cromossomo. É um cromossomo em que um centrômero está bem afastado da região central do cromossomo, deixando só um pedaço para o braço P. Mas existe, o braço P existe, diferente desse cromossomo telocêntrico que não tem braço P, isso aqui é só um satélite, né? Como é um satélite, esse parece um pomponzinho aqui, né? Mas o acrocêntrico, ele tem o braço P, mas ele é bem pequenininho. O cromossomo C é um submetacêntrico, onde o centrômero está deslocado da região mediana do cromossomo, de maneira que o braço Q é maior que o braço P. O braço P, ele existe, né? É perceptível a presença dele, mas ele não é do mesmo tamanho que o braço Q, ele é menor que o braço Q. E, por último, o metacêntrico, que é aquele cromossomo em que o centrômero está bem no meio do cromossomo. Então, o braço P e o braço Q têm o mesmo tamanho. Como é que eu diferencio eles? São diferenciados pelas bandas. As bandas que tem no braço P são diferentes das bandas que tem no braço Q. E no nível molecular, os genes que tem no braço P são diferentes dos genes que tem no braço Q, né? Então, a gente diferencia visualmente pelas bandas e molecularmente pelos genes que estão localizados em cada um desses braços. Mas o metacêntrico tem os dois braços P e Q do mesmo tamanho. Nós, né, no nosso cariótipo, nós temos o acrocêntrico, submetacêntricos e metacêntricos, né? Nós não teremos o telocêntrico. Como é que está organizado o nosso cariótipo, né? Bom, nós temos 46 cromossomos, nós temos no grupo A os maiores cromossomos que a gente pode encontrar dentro do nosso cariótipo. É um cromossomo metacêntrico, um submetacêntrico e um outro menor metacêntrico, mas eles são os três maiores, né? São 6 cromossomos porque são 3 pares, né? É o par número 1, o par número 2 e o par número 3. No grupo B, nós também temos cromossomos grandes, menores que esses 3 primeiros, e são todos submetacêntricos, são 2 pares. 4 cromossomos, né, são 2 pares. O par número 5 e o par número 6. No grupo C, é o grupo maior, com maior quantidade de cromossomo, mais difícil da gente separar, eles são todos submetacêntricos médios, né? Nos homens, nós temos 8 pares, não, nas mulheres nós temos 8 pares, nos homens nós temos 7 pares e um cromossomo X, tá? Então, são os pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, mais o cromossomo X. 6 não, né? 5 e 6. É 7, 8, 9, 7, 8, 9. Desculpa, pessoal, aqui tá errado. Aqui é 4 e 5 no grupo B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e X no grupo C. Ok? No grupo D são cromossomos médios, mas são fáceis de identificar porque eles são acrocêntricos,
né? São 3 pares, o 13, o 14 e o 15. No grupo E, são cromossomos pequenos, submetacêntricos, também 3 pares, 16, 17 e 18. No grupo F, são cromossomos pequenos, metacêntricos, são 2 pares, 19 e 20. No grupo G, são cromossomos bem pequenos, são os menores, são acrocêntricos. Nas mulheres, nós temos 2 pares, o 21 e 22. E nos homens, nós temos o 21, o 22 e o cromossomo Y. Percebam que o X e o Y estão colocados nos seus grupos, mas em muitos cariótipos você separa ele de todos esses grupos e coloca ele por último, né, formando o parzinho sexual, porque fica mais fácil de visualizar. Né, então, aqui mostrando esses cariótipos, né, montados, homens e mulheres, né, nós já vimos no começo. O que se olha com relação à forma desse cromossomo, né? Esse cromossomo está inteiro, porque às vezes nós temos cromossomos faltando pedaço, e isso é característica de síndromes, de anomalias genéticas. Então, a primeira coisa quando eu monto um cariótipo é olhar se todo mundo tá inteiro, não tem nenhuma alteração. Observem esse cromossomo aqui, é o cromossomo X, né? E olha esse outro cromossomo X aqui. Isso aqui é uma mulher, porque tem 2 cromossomos X, mas está faltando o braço P desse cromossomo X, tá? Em algum momento da formação desse embrião, o cromossomo X perdeu um pedaço. E quando isso acontece, quando a gente está analisando um cariótipo, isso acontece, nós somos obrigados a dar o diagnóstico. E ele tem um padrão de escrita, olha só. 46, então significa que esse indivíduo tem 46 cromossomos, XX significa então que é uma mulher, então tem 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos sexuais, 2XX, e aqui está o diagnóstico, deleção no cromossomo X do braço P, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Todas as informações são passadas numa única linha do diagnóstico. Então, esse indivíduo tem 46 cromossomos, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o número de cromossomos, depois, se é XX, ou se é XY, ou se é X0, ou se é 2XY, tá? Então, você precisa colocar os cromossomos sexuais depois dos números. E depois, o que é que vem aí? Se é uma deleção, se é normal, você para aí. Agora, se tiver outras informações, um cromossomo a mais, por exemplo, uma síndrome de Down, você tem que colocar as informações posteriores a isso. Aqui é um erro de estrutura do cromossomo, né? Então, nós vimos em cima um erro na forma, onde falta um pedaço. Aqui é um erro de estrutura. Esse cromossomo pequenininho aqui é do grupo G, um cromossomo acrocêntrico pequeno, né? Parece até telocêntrico, mas não é um acrocêntrico. Número 21. E olha o que acontece, ele tem essa bandinha bem escura aqui que marca ele, ó, essa bandinha que está sendo vista aqui, não aparece tão escura por um problema de coloração, mas essa bandinha aqui e essa bandinha aqui. Isso aqui significa que este cromossomo 21, a pessoa tem 3 cromossomos 21, sendo que 2 deles está grudado um no outro. Isso é chamado de translocação, quando um cromossomo está grudado no outro cromossomo. Então, como é que é o cariótipo? Qual é o diagnóstico para essa pessoa? Quando a gente conta os cromossomos dela, tem 46 cromossomos. Foi observado o cromossomo sexual, era XX, então, 46 cromossomos XX e uma translocação 21. Então, uma translocação de cromossomo 21. Esta pessoa tem 3 cromossomos 21. Então, ela é uma pessoa com síndrome de Down, uma menina com síndrome de Down. Aí eu falo assim, mas professora, síndrome de Down não tem que ter 47 cromossomos? Tem. Síndrome de Down tem 47 cromossomos, quando os 3 cromossomos 21 estão soltinhos, a gente chama de trissomia livre, porque não tem nenhum pregado no outro. Aqui é uma translocação. Os 2 desses 3 cromossomos 21 está pregado um no outro, então a gente fala que ele é translocado, por isso que não tem 47, porque está contando estruturalmente como um cromossomo só, embora sejam 2, um pregado no outro, né? Então a gente chama de translocação 21, então essa pessoa tem 3
cromossomos 21 e também tem síndrome de Down. E o número é quando a gente conta o cromossomo, né? Aqui, se a gente for contar o cromossomo, vai dar 47 cromossomos, porque tem 3, 21. 47, XX é uma menina, mais um cromossomo extra, 21. Como eu falei para vocês, depois do número da identificação sexual, dos cromossomos sexuais, aí vem a anomalia. Aqui tem 3 cromossomos 21, também a síndrome de Down. Tão síndrome de Down quanto aquele outro cariótipo que nós vimos que era uma translocação 21-21, tá? Todos os 2 pacientes têm 3 cromossomos 21. Aqui é uma trissomia livre e no anterior é uma translocação porque os cromossomos estão grudados um no outro. Claro isso? Esse aqui sim, professora. É a coisa... Beleza, obrigada. Esse aqui é a coisa mais bonita que a gente pode ver num cariótipo, mas também é extremamente caro. E por isso que a gente não faz desse em qualquer lugar, em qualquer laboratório, tá? Esse é um cariótipo com sondas luminescentes. A gente usa os nossos cromossomos, faz a extração, meio de cultura, tudo normal, e quando eles estão prontos, a gente aplica sondas fluorescentes que vão grudar em regiões muito específicas do cromossomo, né? Cada sonda colorida dessa vai grudar num determinado local. Então, e aí você observa esse cromossomo num microscópio de fluorescência, não pode ser um microscópio igual o nosso, como um óptico, tem que ser um microscópio fluorescente, aí as bandas brilham e você consegue organizar. Aqui é um cariótipo de 45 cromossomos, porque está faltando um. XY é um homem, um X e um Y, e quem está faltando é o cromossomo 17, por isso que tem 45 cromossomos. A gente não sabe se é uma anomalia ou se simplesmente esse cromossomo sumiu na hora de você fazer a metáfase. Toda vez que você vai fazer um cariótipo, eu fiz a minha monografia, o meu TCC foi num laboratório de genética humana. A minha orientadora ela trabalhava na medicina, né, com a genética lá na medicina. Ela tinha um consultório lá no Hospital Júlio Miller, onde tinha uma pediatra que trabalhava com ela. Então, os nenéns que nasciam ou nos hospitais públicos ou lá no Júlio Miller com alguma característica de síndrome, né, alguma malformação, algum problema sério, a pediatra encaminhava para a enfermagem, para retirada de sangue, e esse material seguia para análise genética da minha orientadora. Lá, a minha orientadora catava o material e levava para o nosso laboratório, onde eu, o técnico, a gente trabalhava no meio de cultura para poder fazer as lâminas. E aí eu analisava. A gente chamava lá de teste cego, porque para mim só vinha a lâmina e o número dela. Não vinha se era menino, se era menina. Eu que tinha que dizer o que era a partir da minha análise, né? Porque era teste cego. Não vinha nenhuma característica da criança para não induzir o resultado. Então, a gente fazia tudo isso e montava esses cariótipos para análise. E aí a minha orientadora conferia e, a partir daí, fazia o diagnóstico dessas crianças, né? Das crianças que precisavam chegar. Existem muitas malformações humanas, tá? Essas malformações podem ser originadas por mutações gênicas, que são alterações do código do DNA. Essas alterações a gente não consegue ver no cromossomo, então se o cromossomo está faltando gene e está sobrando gene, eu não consigo ver isso no microscópio óptico, tá? Para que eu consiga ver alguma coisa na microscopia, precisam ser alterações estruturais ou numéricas do cromossomo. Ou seja, quem são as alterações estruturais? A deleção, quando falta um pedaço. A duplicação, quando você tem um pedaço do cromossomo duplicado, eu vejo isso pelas bandas. A inversão, quando uma banda está num lugar, ela deveria estar no outro. E a translocação, que quando os 2 cromossomos se juntam, formando um cromossomo só, tá? E eu consigo ver também as alterações numéricas. Essas alterações numéricas, elas são de dois tipos. Uma extremamente grave, que na nossa espécie não sobrevive, que são chamadas as euploidias. As euploidias, ela envolve o conjunto inteiro do cromossomo.
Como é que é isso? Nossas células, fora os gametas, as nossas células são diploides, que a gente chama de 2Ns, ou seja, tem 2 cromossomos número 1, 2 cromossomos número 2, 2 cromossomos número 3, 2 cromossomos número 22 e 2 cromossomos sexuais, fazendo os 23 pares. Numa euploidia, pode ser que aquele indivíduo, e aí, se eu estiver falando de anfíbios e de plantas, não tem problema, porque sobrevivem, né? O indivíduo é haploide. Em vez de ele ter 2, número 1, 2, número 2, ele é que nem uma célula, o número de cromossomo dele é que nem um gameta. Tem só um número 1, um número 2, um número 3, um número 4, e assim sucessivamente. A triploidia, nós somos diploide. Então, triploide, você já entende que são 3. Então, não é mais um par, é um trio. 3 número 1, 3 número 2, 3 número 3, mas envolve todo o cromossomo, não é todo o genoma, não é só um par de cromossomo que está alterado, não. É o número 1, número 2, até o número 23, considerando a nossa espécie. E as poliploidias são os múltiplos de N, 4N, 5N, 6N, e assim sucessivamente, tá? Nós não sobrevivemos às euploidias, mas anfíbio sobrevive, triploide, planta sobrevive, triploide, né? Então, tem outros organismos mais primitivos que eles sobrevivem à triploidia, à tetraploidia, né? Que são os 4, enfim. E o segundo tipo de alteração numérica dos cromossomos são as aneuploidias, que é quando existe uma falta ou um excesso de cromossomo no par. Aí é só um parzinho que está envolvido. Por exemplo, nulissomia, que a gente coloca o nosso diagnóstico 2N menos 2. O que significa isso? Esse indivíduo tem um conjunto diploide, 2N de cromossomo, mas está faltando 2 iguais, ou seja, está faltando um par. Ele é nulissômico porque sumiu um par de cromossomo dele. Monossomia, 2N menos 1. O que significa isso? Esse indivíduo é diploide, todos os cromossomos dele tá em parzinho, menos um par. E sumiu um cromossomo desse par. Né? Na nulissomia, sumiu os 2. Na monossomia, observe aqui que é menos 1. Um cromossomo de um par sumiu. O indivíduo está sozinho. Trissomia, que é aquele caso da síndrome de Down, por exemplo. Né? Então, o indivíduo é 2N mais 1. Ele tem todos os parzinhos diploide, mais um cromossomo em um determinado par. Né? No caso da síndrome de Down, é o cromossomo, o par 21, que não é um par, é um trio. Né? Então, essas são as principais malformações humanas. Em 1997, foi publicado um artigo bem interessante, que foi um levantamento eletrônico da composição genética das concepções, tá? Não é nem nascimento, porque contabiliza o aborto aqui. Das concepções mesmo, das mulheres que engravidaram, né? E foram analisados eletronicamente 1 milhão de fecundação. Dessas 1 milhão de fecundações, 85%, ou seja, 850 mil, nasceram. 15%, ou seja, 150 mil, ocorreu abortos espontâneos, perderam espontaneamente esses indivíduos. Dos que nasceram, 98%, ou seja, 833 mil, permaneceram vivos, e 2% vieram a óbitos logo após ao nascimento, chamado óbito perinatal. E eles não entraram em detalhes quais foram os motivos desses óbitos perinatais, tá? Desses 98% que sobreviveram, 6%, ou seja, 5.165, apresentavam anomalias cromossômicas. Das anomalias cromossômicas que esses bebês apresentavam, 35,7% eram as aneuploidias dos cromossomos sexuais. Lembra que aneuploidias são alterações no par do cromossomo. Então, nós tínhamos ali cromossomos que tinham um par com um cromossomo a mais ou um par com um cromossomo a menos. Nesse caso, eram no parzinho sexual. Então,
os indivíduos eram XXY, ou X0, né, que é um X sem um outro parceiro. 29,3%, ou seja, 1.516, apresentavam translocações, né, que é aquilo que a gente viu quando um cromossomo está grudadinho no outro. 22,9% apresentava alguma trissomia, ou seja, é aquela aneuploidia em que o parzinho tinha 3 cromossomos, né? E eram pares autossômicos, não era nada relacionado ao cromossomo sexual, porque dos cromossomos sexuais já foram contabilizados aqui em cima. 2,26% apresentavam inversões e 9,6% apresentavam outras anomalias estruturais, como, por exemplo, deleção, inserção, cromossomo em anel, né? Outras anomalias que não eram nem inversão, nem trissomia, nem translocação, né? Nem aneuploidias. Dos abortos, dos 15% que abortaram, 50% desses foram abortados por conta de alterações nos cromossomos, por conta das anomalias cromossômicas. E 50% tiveram outras causas, acidentes, toxoplasmose, alguma virose, alguma coisa assim, né? Das anomalias cromossômicas, que era o que ele estava investigando, né? 52% das anomalias eram trissomias, que é a aneuploidia, que faz 3 cromossomos do parzinho, virando ele trio. 18% era uma aneuploidia de cromossomos que tinham sido perdidos, né? Cromossomo sexual perdido, era um indivíduo X0, não era nem XX nem XY, eram meninas, tá? Não tendo cromossomo Y, nasce menina, mesmo que seja X0. Eu não sei se o cromossomo que se perdeu era XY ou XX. X0 é menina. Como XXY é menino. A presença do Y determina o sexo masculino. A ausência do Y determina o sexo feminino. 17% era triploidias, 6% tetraploidia, ou seja, trissomias e tetraploidias são alterações no número total de cromossomos, tá? Triploidia significa que esses 17% que foram abortados eram indivíduos com 3 cromossomos número 1, 3 número 2, 3 número 3, 3 número 4, 3 número 22, 3 cromossomos sexuais. E 6% eram tetraploidia, 4 cromossomos número 1, 4 número 2, 4 número 3, 4, 22, 4 cromossomos sexuais. E 7% eram outras alterações, né? Então, para a gente mostrar a importância de se fazer o cariótipo quando a criança nasce com alguma característica sindrômica ou quando os pais estão tendo abortos sucessivos, né? Tem que ver se não tem alguma anomalia equilibrada nos pais e que está passando desequilibrada para os filhos. Pessoal, se não tem dúvida, eu estou seguindo, tá? Tá tranquilo, então, professora. Tranquilo? Beleza. Então, as mutações cromossômicas estruturais, elas provocam, como eu já falei, alteração na estrutura dos cromossomos, podendo causar a perda de genes, a leitura duplicada ou erro de leitura de um ou mais genes. E eles podem acontecer por 4 tipos: deleção, duplicação, translocação ou inversão das partes do cromossomo. Então, a deleção é quando ocorre uma perda de um pedaço do cromossomo. E aí nós perdemos muitos genes quando esse pedaço sai, né? Então, aqui nós estamos vendo um parzinho normal, A, B, C, D, onde são 4 regiões com todos os seus genes, né? E aqui, esse cromossomo perdeu a região A. Aqui nós estamos vendo uma deleção do cromossomo número 5, né? Deixa eu ver se eu botei a setinha aqui, não botei setinha. Vocês percebam que o cromossomo número 5 ele tem essa bandinha escura no seu braço T, é um submetacêntrico, né, médio, que tem essa bandinha escura. E aqui não tem, né? Então significa que esse pedaço foi perdido, perdeu um pedaço do braço P do cromossomo número 5, né? E aqui nós temos esse cromossomo, esse aqui é um cariótipo inteiro, ó, 46, que é uma menina, aqui os cromossomos X dela. XX, deleção do cromossomo 5, braço P, e aqui ele sabe a região, porque
é alguém especialista fazendo, né, chamado região 14, braço P14, é uma região chamada de 14 no braço P. E isso faz com que a criança tenha uma síndrome, chamada de síndrome de Cri-du-Chat ou síndrome do miado de gato. Essa síndrome chamada de miado de gato, ele tem esse nome porque a criança tem um choro bem fraquinho que se assemelha a miado de gatinhos recém-nascidos. Então, por isso que se chama síndrome do miado de gato. Essa síndrome, então, é caracterizada pela deleção do braço curto do cromossomo. Aqui vocês estão vendo uma criança com 7 dias, com 5 meses, com 9 meses. Aqui outra criança com 3 anos, com 6 anos e com 8 anos e meio. Então, ela tem algumas características na face que mostra que é uma criança com alguma síndrome. Quais são as características mais comuns? Pessoal, quando eu for falar nessas características, não significa que todas as crianças que nascem com síndrome do miado de gato terão todas essas características, mas terão algumas delas ou um número grande delas, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar um copo d'água aqui. Então, quais são as características? E nem todas, outra coisa, nem todas as crianças que apresentam uma dessas características significa que tem Cri-du-Chat. Quem dá o diagnóstico é o médico pediatra com um conjunto de características, tá bom? Então, quais são as características que uma criança com síndrome do Cri-du-Chat tem, né? Peso baixo ao nascer, mas como eu falei, muitas crianças têm peso baixo ao nascer e não significa que tenha síndrome, tá? Crescimento lento, deficiência mental, hipotonia. Hipotonia é uma fraqueza muscular. Eu acho que todo mundo já viu, né? Mesmo aquelas pessoas que não são pais, que quando uma criança vai no pediatra, o pediatra segura as duas, deixa a criança deitada na maca, segura as duas mãozinhas da criança e puxa levemente a criança para cima. A tendência é que a criança tente segurar o pescoço, mesmo que ela seja bem novinha, mas a tendência é que ela se enrijeça para segurar o pescoço. Uma criança com hipotonia não faz isso. Você puxa ela para cima, o pescocinho fica caído, tá? Ela não esboça nenhum esforço porque ela não tem o tônus muscular. Então, isso que é hipotonia. Microcefalia, cabeça com diâmetro menor do que o esperado, o rosto bem arredondado. Hipertelorismo. O hipertelorismo é uma formação de face que deixa os olhos um pouco mais afastados que o normal, tá? O choro com miado de gato, essa é uma característica bem importante. 85% dessas crianças são deleções novas que acontecem no momento da fecundação, ninguém sabe por quê, não é uma herança de pai e mãe, tá? E a frequência de nascimentos com crianças com Cri-du-Chat ou síndrome do miado de gato é de um nascimento a cada 50 mil crianças nascidas, tá? Outra deleção que pode ocorrer é uma deleção no cromossomo 9, no braço P, na região 22, tá? Essa tão rara, que não tem nome, essa síndrome. Foram relatados aí em torno de 40 casos, mais de 40 casos relatados, mas não tem ainda uma definição de síndrome. A criança vai ter o crescimento normal, vai ter um retardamento mental moderado a leve, tem boa adaptação social e apresenta alguns defeitos cardíacos. E também, né, ela tem hipertelorismo, ela tem algumas malformações de face, né? Isso aqui é uma criança só, essa criança aqui, né, que está mostrando diferentes fases do desenvolvimento dela, né? Então, tem essa malformação, são poucos casos relatados. Por isso não tem nome. Aqui também uma outra deleção, deleção no cromossomo 15, observem aqui, também é no braço P, na região superior do cromossomo número 15, aqui é um menino, 46XY, deleção do 15 na região, no braço P do cromossomo número 15, na região Q11 e Q13, tá? Chama-se síndrome de Prader-Willi e síndrome de Angelman. Por que dois nomes para uma síndrome só? Porque aqui existe uma coisa muito interessante. As características são diferentes se
o cromossomo vier do pai ou se o cromossomo vier da mãe, né? Então, a origem do cromossomo faz com que tenha diferentes comportamentos no seu portador, embora os dois sejam cromossomos número 15, né? Então, a gente não sabe explicar por que isso. A síndrome de Prader-Willi, ela vem com retardamento mental leve a moderado, às vezes a pessoa passa normal, sem nenhum problema, né? Ela estuda, faz sua faculdade, se torna um profissional. Ela tem hipotonia, que é o tônus muscular ruim, né? Então ela precisa, quando ela cresce, ela precisa fazer exercícios para melhorar esse tônus muscular. Existe um problema sério, que é a hiperfagia. Hiperfagia é uma fome descontrolada. No Discovery, no canal a cabo chamado Discovery Home and Health, passam casos interessantes de doença. E algumas vezes já passou indivíduos com Prader-Willi. Esses indivíduos, eles narram, né, já são adultos, né, eles narram que a fome nunca passa. Nunca passa. E aí mostrava o caso de um rapaz que na casa dele, todos os armários, né, quando ele era adolescente, né, de criança a adolescente, a geladeira e os armários eram trancados com cadeado, porque senão ele comia tudo que tinha até acabar. Né? Não parava, porque a fome não para. Aí depois ele contando que, enquanto os pais cuidavam dele, né, na casa, a alimentação era controlada, a alimentação com baixa caloria, alimentação no horário correto, embora ele tivesse fome o tempo inteiro. Mas quando ele, por exemplo, ia para a escola, ele passava no fundo dos restaurantes e pegava no lixo comida para comer. Não que ele não tivesse sido alimentado, nem na escola, nem nada. Então, ele comia na escola, comia na casa dele, comia na escola e vinha passando, recolhendo lixo de restaurante para comer. Né, porque nem dinheiro o pai dava, porque sabia que ele gastaria com comida. E ele falava que a fome é insaciável. Né? Muitas dessas pessoas acabam não tendo condição de morar sozinha porque precisa de alguém controlando isso. Um outro caso, o pai ia na universidade junto com o rapaz, era também um homem, né? Porque para controlar essa questão da alimentação dele. A fome é insaciável e eles comem o tempo inteiro. Tá? Então, por isso que precisa desse cuidado. Mas o desenvolvimento mental é praticamente normal. Como eles têm uma hiperfagia, a tendência é que sejam obesos. Tá? Pés e mãos pequenos, é uma deleção do cromossomo 15 da região 11 a 13, o cromossomo herdado do pai. Tá? Prader-Willi é o cromossomo herdado do pai. A frequência de nascimento é de 1 a cada 15 mil crianças. E Angelman também é a mesma deleção do cromossomo 15, só que vem da mãe. Aí o retardo mental é mais severo, né? A criança apresenta uma característica muito comum, que é um riso inapropriado. Desde pequenininha, muito antes da criança desenvolver uma visão melhor e sorrir para os pais ou para algum conhecido, essa criança já sorri. Tá? E conforme ela cresce, né, o retardamento mental se torna mais claro e essa criança ela ri a qualquer momento sem que exista um estímulo externo para isso, sem que alguém conte uma piada, ou sem que alguém faça uma coisa engraçada, ou sem que alguém faça uma cócega. Então ela tem esse riso inapropriado, né? Então é muito característico da síndrome. Tem um ator de Hollywood que tem um filho com Ângela, mas eu não lembro o nome dele agora. Depois, se eu lembrar, eu falo. E aí existem várias síndromes com deleção de cromossomo, tá? Aqui tem um pouquinho delas, né? Algumas delas. Tem deleção no cromossomo 7, que é uma síndrome chamada síndrome de Williams. Um amigo meu tem uma filha com síndrome de Williams. O desenvolvimento mental é mais lento, mas ela é um atraso mental leve. Não é severa, é moderada. A criança consegue desenvolver com bastante estímulo. E o engraçado é que, apesar dela ter esse atraso neuromotor leve, eles apresentam uma memória muito boa, principalmente para música.
né? Então, tem alguns contrastes. Mas com estímulo, com o tratamento adequado, síndromes você não tem cura, tá? Você não tem como recuperar pedaço perdido, cromossomo perdido, não tem como tirar cromossomo a mais. Mas algumas síndromes você consegue, com o tratamento adequado, que a criança tenha um desenvolvimento relativamente normal e uma independência, né? Síndrome de Williams é uma delas. Síndrome de Prader-Willi, do 15, tem deleção no cromossomo 17, no 22, no cromossomo X, enfim, você tem várias situações que tem deleções de cromossomo. Duplicação é quando um pedaço do cromossomo ele é duplicado. Como é que ocorre essa duplicação? Na duplicação do DNA, a polimerase fica meio louca e começa a repetir as mesmas bases que vinha repetido no pedaço anterior. Então, ela fica com 2 pedaços iguais. Aqui nós marcamos por região, né? Então, o cromossomo aqui tem região A, B, C, D, E, F, G e H. E na duplicação ele ficou com A, B, 2 regiões C iguais, né? Com todas as bases nitrogenadas iguais, D, E, F, G e H normal. Existem casos relatados de duplicação. Aqui é um caso de duplicação do cromossomo número 4. Existem mais ou menos 85 casos relatados, deve estar mais, porque eu não atualizei isso já há um tempo, né? Mas são síndromes raras que não tem nem nome. Você imagina, 85, sei lá, se fosse 100, 150 casos relatados no mundo inteiro, com milhões de nascimentos, você só tem 100 casos relatados. Então, é síndrome rara, né? Então, apresenta crescimento pré-natal anormal, tendência à obesidade, a altura é baixa, entre 1,45 e 1,50, retardamento mental severo, convulsões, alterações eletroencefalográficas, microcefalia, que é a cabeça pequena, microoftalmia, que é os olhos menorzinhos, né? E uma característica bem peculiar, bem comum a essa duplicação do cromossomo 4, é o choro com a boca simétrica, né? Então, o neném chora sempre do mesmo jeito, com a boca torta. Não é um momento que ele faz isso, é sempre. Mas não tem nome a síndrome porque é rara. Duplicação do cromossomo 9 também é rara, tem aproximadamente 100 casos descritos, um pouco mais agora. É uma duplicação do braço P do cromossomo 9, região 11 e 13, né? Deficiência de crescimento, inicialmente pós-natal e puberdade. Tá. Isso aqui é o seguinte, a criança apresenta um crescimento lento na fase da infância, aí a puberdade dela, que deve começar em torno dos 12 anos, né? Então, quando a menina menstrua e quando o menino começa a desenvolver os hormônios testiculares, é atrasado. Então, se a puberdade numa criança sem essa duplicação começa aos 12, dela vai começar aos 15, 16, 17, né? Até tá atrasado. Então, na puberdade é o período em que o indivíduo cresce bastante. Como a puberdade foi atrasada, né? O indivíduo começa a crescer muito. Embora ele tenha tido um crescimento lento durante a infância e durante a adolescência, pela puberdade ser mais lenta, durar mais tempo, começar depois e durar mais tempo, né, essa pessoa continua crescendo. Né? Depois da puberdade a gente para de crescer. Essa puberdade vai se arrastando, ela começou mais tarde, ela vai se arrastando por mais tempo e a pessoa continua crescendo até metade da terceira década de 20, da terceira década de vida. Né? Então, cresce até os 30 anos. Deficiência mental severa, microcefalia, hipertelorismo, os olhos afastados, né? Canto da boca direcionado para baixo, falange dos dedos, as falanges terminais são pequenas, de 5 a 10% dos portadores da duplicação do cromossomo 9 morrem na primeira infância, né? Por conta das malformações de órgãos, de tecidos, e acaba causando a morte. O outro caso é a translocação. Translocação é quando ocorre a quebra de uma região do cromossomo e esse cromossomo se liga a um outro. Aqui nós estamos mostrando 2 cromossomos que quebraram, esse laranja, e 2 cromossomos vermelhos que se quebraram. Então, um pedaço do cromossomo vermelho se grudou ao laranja e do laranja se grudou ao vermelho.
isso pode acontecer, né? Você vê 2 cromossomos com pedaços trocados, são chamados de translocação. Aqui nós mostramos um cromossomo 4 com um cromossomo 20, né? Então, um pedaço do cromossomo 20 foi para o 4 e o pedaço do cromossomo 4 foi para o 20. Se ocorrer um caso desse em qualquer um de nós não vamos saber, porque as características são normais. Os genes do cromossomo número 4 está aqui, embora ele não esteja no mesmo local. O gene do cromossomo número 20, por exemplo, desculpa, o gene do cromossomo número 20 está aqui, todos eles, né, uma parte aqui, outra parte aqui, e os genes do cromossomo número 4 também estão todos aqui, né, só que eles estão em lugares errados, mas eles estão todos presentes. Essa pessoa não tem 2 cromossomos 20, não tem 2 cromossomos 4, não tem 3 cromossomos 20, não tem 3 cromossomos 4. Ele tem 2 de cada, embora um 4 e um 20 estejam com pedaços trocados. Então, essa pessoa é normal, né? Todos os genes estão aí, ela não perdeu nada, estão em lugar errado? Estão. Tá certo? Não. Mas causa problema? Também não. Para ele, não causa. Isso é chamado de translocação equilibrada. Essa pessoa, se for uma mulher, né, até se for um homem, porque faz o cariótipo do filho, só vai perceber isso na gravidez. Porque durante a gravidez, na hora de formar os gametas, vai formar gametas desequilibrados, que a gente chama, tá? E aí, a tendência é abortos espontâneos. E aí, quando a pessoa for fazer os exames para detectar por que esses abortos espontâneos, vai aparecer no cariótipo dela uma translocação equilibrada que ela não sabia ter. Tá? Daqui a pouco eu mostro o que é um gameta desequilibrado. Esse indivíduo aqui, ele não tem uma translocação equilibrada, ele tem uma trissomia, que é uma síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Por quê? Porque ele tem 2 cromossomos 21 normal e um terceiro cromossomo 21 grudado no cromossomo 14. Se caso ele não tivesse um desses 21 aqui de baixo, ele seria uma pessoa normal. Um 21 pregado no 14 e um 21 sozinho. Então, estava ok. Mas não, ele tem 2 cromossomos 21 livre, mais um em translocação. Então, é um indivíduo 46XY. Aqui colocou menos 14, para dizer que o 14 não era normal, mais uma translocação 14-21, tá? Então, ele tem uma translocação 14-21, então ele tem 3 cromossomos 21. Aqui, cariótipo de um menino, portador de síndrome de Down, com uma translocação envolvendo 14-21. Esse indivíduo tem 3 cromossomos 21, um deles ligado permanentemente ao cromossomo 14. Aqui sim, nós temos aqui um indivíduo normal. Esse cromossomo dele passou um pouco da metáfase, por isso que está bem comprido, já está indo para a anáfase. Esse indivíduo, ele é um indivíduo normal, mas quando você vai contar o parzinho dele, né, esse aqui, por que está manchado assim? É porque quando o cromossomo cai na lâmina, às vezes um cai em cima do outro. E aí, na hora de fazer o recorte, você tira, né, limpa o cromossomo daquele que caiu em cima dele, mas fica esses pedacinhos que você não consegue limpar. É um cromossomo que caiu em cima, mas ele está por aqui, tá? Quando você vai contar o número de cromossomo desse indivíduo, ele tem 45 cromossomos. 45 não é normal, não é 46, né? Normal é 46. Só que um cromossomo 21, ele tem um cromossomo 21 só, e o outro está translocado no cromossomo 14, ó, menos um 14 normal, menos um 21, mais uma translocação 14-21, né? Então, embora ele não tenha um 21 aqui, o 21 dele está aqui, ó, normalzão, pregado no 14. Então, essa pessoa, ela tá de boas, ela não tem síndrome de Down, ela não tem nenhuma outra síndrome. Ela tem 2 cromossomos 21, 2 cromossomos 14, embora um 14 esteja grudado com um cromossomo 21, ok? Mas ela tá normal. O que acontece com essas pessoas?
Então, eu quero que vocês olhem essa imagem. Essa imagem é a formação de um gameta, né, numa meiose. Antes desses cromossomos se dividirem, né, aqui é a meiose 1, né, sendo formada, elas fizeram crossing over, que é a troca de pedacinhos de cromossomo, que é normal. Isso não é uma translocação, é um pareamento, né, que troca os parzinhos, um pedacinho no par, né? A translocação, ela troca cromossomos diferentes, né? Então, aqui é normal, olha só. Voltando aqui, eu tenho 2 pares de cromossomos, e aqui mostrando o crossing over, a troca de pedaços entre cromátides irmãs. Normal, porque são cromossomos iguais, têm os mesmos genes, e a gente nem percebe esse crossing over, tá? Então, percebam isso. Existe um pareamento de cromossomos homólogos, região por região, e que ocorre o crossing over na formação dos nossos gametas. Deixa eu só terminar aqui, né, a meiose 1, agora a meiose 2. Formando 4 células. Esse é o processo normal de divisão celular. Tá? O que acontece com o cromossomo translocado? Naquela pessoa que tem uma translocação equilibrada, né, tem um 14 no 21, por exemplo, como aqui. Tá? Considere o cromossomo cor-de-rosa um 14 e o cromossomo... aqui N1, tá? Considere os cromossomos número 1 como 21 e os números 2 como 14. Né? Então, o N1 e o N2 são o normal 1 e normal 2. Né? Então, é o 21 normal e o 14 normal. E essa pessoa tem o cromossomo translocado 21 com 14. Né? Aqui está mostrando 2, porque o dele está mostrando um cromossomo maior, mas tudo bem, não tem problema. Esse indivíduo é normal, ele tem translocação equilibrada. Por quê? Porque ele tem 2 cromossomos diferentes normais e os outros 2 dele, embora não estejam com os seus pedaços nos devidos lugares, os pedaços existem. A parte que falta desse translocado cor-de-rosa está aqui, no amarelinho, e a parte que falta nesse amarelinho está aqui no cor-de-rosa. Então, todos os pedaços do cromossomo estão aqui, estão inteiros. Então, essa pessoa normal, tem o desenvolvimento normal, nem sabe que tem translocação. Agora, na hora da meiose, quando vai fazer o pareamento, lembra que eu tinha que parear os 2 amarelinhos com os 2 amarelinhos tinham que parear entre si e os 2 cor-de-rosas têm que parear entre si. Só que como é que os 2 cor-de-rosas vão parear entre si se um pedaço é amarelo e se o outro, no amarelinho, o pedaço é cor-de-rosa? Então, eles vão se agrupar e vão formar essa estrutura chamada tétrade, tá? Então, o cromossomo normal cor-de-rosa pareia com a porção cor-de-rosa do translocado. E essa outra porção que não encontra parceria no translocado vai parear com o amarelo, que está lá com um pedaço do cor-de-rosa, né? Então, ele forma essa combinação muito esdrúxula, que não é normal. Eles estão tentando encontrar seus parceiros, seus genes parceiros para parear. Por isso, forma essa tétrade, né? E na hora que forma essa tétrade, que está mostrando, né? Os gametas ficam desequilibrados, porque antes iria um cor-de-rosa para um lado e um outro cor-de-rosa por outro. Mas esse outro cor-de-rosa tem um pedaço do amarelo, entendeu? Então, ele pode ficar por conta do amarelo. E aí você não tem uma divisão igual de cromossomos. E um amarelo e um cor-de-rosa para um lado, outro amarelo e outro cor-de-rosa para o outro lado, como é comum de acontecer. Né? Então, aqui nós temos o que a gente chama de formação de gameta desbalanceado. Então, esse indivíduo aqui, ele tem o cromossomo normal 1 em preto, né? O cromossomo normal 2 em vermelho, tá aqui. Só que ele tem um translocado 1, que tem um pedaço do preto e vermelho grandão, e um translocado 2, que tem um pedaço do preto e um vermelho pequenininho aqui, tá? Então, o que acontece? O normal é isso aqui, onde eu tenho aqui normal 1, normal 2. Todas as células deveriam ser assim, ter um cromossomo normal do número 1 e um cromossomo normal número 2. Ótimo, esse indivíduo é normal. Mas na hora de formar os gametas, o que é que pode acontecer? Eu posso ter a formação de um normal 1 e um normal 2 para uma célula,
e o translocado 1 e o translocado 2 para outra célula. Esse aqui vai ficar bem também. Por quê? Porque ele tem toda a parte preta, né? Todo o cromossomo preto aqui, só que ele está dividido em duas partes, e todo o cromossomo vermelho também está aqui. Então, só que está dividido em duas partes, né? Está translocado. Mas os cromossomos estão aqui, tanto o preto quanto o vermelho, está aqui numa posição estranha, né? Não é normal, eles não estão formando um único cromossomo preto e nenhum único vermelho, mas todas as partes deles estão aqui e essa pessoa vai viver normalmente, até formar filhos, né? Então, guardem isso. Então, um indivíduo normal, gameta normal, um gameta translocado equilibradamente e 4 gametas que não são equilibrados. Aqui, por exemplo, veio um normal e um translocado número 1. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai faltar, se esse gameta fecundar alguém, né? Vai faltar um pedaço do vermelho e vai ter um pedaço duplicado do preto. Então, isso não é normal. Ele vai ter 2 pedaços duplicados aqui. Esse indivíduo aqui, se esse gameta fecundar, também vai formar um indivíduo normal. Por quê? Porque vai ter um cromossomo número 2 normal e vai ter um cromossomo T, né? Um cromossomo branco alterado. Faltando outro pedaço. Cadê o outro pedaço aqui? Não tem, vai fazer falta na hora da formação do indivíduo. Esse indivíduo aqui também é um indivíduo com translocação desequilibrada, porque ele tem um cromossomo número 2 normal, mas que é o vermelhinho, né? Mas ele não tem nenhum cromossomo normal número 1. Ele tem um pedaço no número 1, mais um pedaço do número 2. Aqui ele vai ter uma trissomia, na realidade. Se esse gameta fecundar, um gameta normal, vai ter uma trissomia desse cromossomo número 2 aqui, né? Mais o que vem do outro gameta, então vai ficar 3 cromossomos número 2 e só um pedacinho do cromossomo número 1. E esse indivíduo também não vai ser normal se for fecundado, né? Se esse gameta fecundar, porque ele vai ter o cromossomo número 1 normal, mas cadê o número 2? Ele só tem esse pedacinho aqui do número 2, ele vai ficar praticamente sem cromossomo número 2, e essa região aqui de cima do número 1 vai estar duplicada, ele vai ter metade de um cromossomo número 1 a mais no seu genoma. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quem tem uma translocação equilibrada, né, ou seja, aquele que tem o número, todos os cromossomos estão presentes, nenhum a mais, nenhum a menos, só que um deles está grudado no outro, essa pessoa vive normal, mas os gametas dela, ela vai formar de 6 tipos de gameta diferente. Um deles é normal, um deles é com uma translocação equilibrada, que vai formar uma criança normal, mas 4 deles são gametas alterados, ou com parte a mais do cromossomo 1, ou parte a mais do cromossomo 2, ou faltando pedaços de cromossomo por conta da translocação, tá? Então, o problema é na hora da formação dos gametas. Aqui é uma inversão, quando o cromossomo quebra um pedaço e cola. Esse pedaço não é perdido, ele quebra e cola o pedaço. Isso também não traz muito problema para o seu portador, porque os genes vão estar lá, embora eles estejam numa posição invertida, mas na maioria das vezes não traz nenhum problema. O problema, de novo, é na hora da formação dos gametas. Por quê? Porque o cromossomo tem que se parear gene por gene. E como está invertido, ele vai fazer essa dobra aqui. Na hora de fazer crossing over, ele vai formar, aqui são os cromossomos com uma cromátide só, após a divisão celular, né? Vai formar gametas com o cromossomo alterado. Esse primeiro aqui é normal, mas os demais, ó, ficou totalmente alterado. Alguns sem centrômero, outro com 2 centrômero, outro com partes trocadas do cromossomo, porque foi fazer crossing over e pegou o pedaço invertido, né? O pedaço que não deveria estar ali. Então, também é um problema na formação dos gametas. Aqui mostrando fotografia de célula em que o indivíduo tinha inversão. E aí os cromossomos têm que fazer esse looping para poder conseguir se parear região por região, né? Aqui mostrando, ó, esses desenhos é de alguém que tem um cromossomo que tem uma região A, B, C, D, E, e o outro cromossomo A, D, C, B, E. Então, ele precisa fazer esse looping
para parear certinho A com A, B com B, C com C, D com D, E com E, né? Na hora de fazer o crossing over, vai pegar pedaços errados e alguns vão ficar com 2 regiões C, sem região C, enfim, né? Aqui também é um outro erro estrutural chamado de isocromossomo. Isocromossomo é quando ocorre uma quebra bem no centrômero do cromossomo. E um dos braços é perdido, né? E o outro, em vez de ficar tipo um acrocêntrico, um telocêntrico, sem a parte de cima, ele simplesmente se abre, ó, simplesmente se abre. E aí ele fica parecendo um cromossomo metacêntrico. Só que, na realidade, ele não é, porque ele não, o braço P foi perdido, aqui o braço P que vai ser perdido, né? Ficou só com o braço Q, e aqui a repetição de gene, os genes do braço Q e o gene do braço Q de novo, né? Então, ele tem 2 braços Qs e nenhum braço P, né? Que mostrando um esquema do livro Thompson e Thompson, Genética Médica, né? Perdeu essa parte cinza, ficou só com a parte vermelha. Em vez de ele permanecer assim, né, só perdeu a parte de cima, ele tenta se manter estável, abrindo, né, essa cromátide, e ele ficou, então, com o braço P aqui, com o braço Q aqui, com o braço Q aqui também. Né? Então, todos os genes que estão aqui em cima estão duplicados aqui embaixo. Então, ele tem duplicidade de genes. E aí tem anomalia, né, por conta disso. Cromossomo em anel é quando o cromossomo perde suas partes e se unem as extremidades formando um anel. Como ele perdeu o gene, então vai ter alguma anomalia. Aqui uma foto de uma criança com um cromossomo em anel, né, o cromossomo 22, que se quebrou e se uniu um ladinho do outro. Aqui mostrando, ele fica bem pequenininho, fica quase um quadradinho, tá? As características principais são retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e sinais dismórficos, como as falanges dos dedos, né? Estão vendo que é curvada, posicionamento de orelha um pouco mais baixo, algumas malformações, né? Aqui o braço, por exemplo, né? Então, tem alguns sinais dismórficos. É uma síndrome rara e por isso não tem nome. Só fala que é cromossomo em anel. Essas são as alterações estruturais mais comuns. Além das estruturais, nós temos as mutações numéricas. Essas provocam alterações no número de cromossomos, podendo ser as aneuploidias, né, que são números diferentes nos pares, e as euploidias, que envolvem todo o conjunto cromossômico. Né? Então, isso ocorre na formação dos gametas, né? Então, quando forma gametas, aqui é uma célula, aqui é uma espermatogônia, que é a precursora do espermatozoide. Ela é uma célula que tem 2 número 1, 2 número 2, é uma célula haploide. Ela vai se dividir e deve formar 4 células haploides. Entretanto, às vezes, um cromossomo, aqui está normal, né? Então, aqui é um X, 23 cromossomos. Então, esse gameta, esse espermatozoide tem 23 cromossomos, sendo que um deles é um X, e o outro tem 23 cromossomos, sendo que um deles é o Y. Beleza, tranquilo, formou normal. Aqui também é uma mulher, né, ela tem uma ovogônia, que é a célula precursora, que vai dividir em meiose e vai formar, na mulher não forma 4 gametas viáveis, forma um só, né, e o resto são corpúsculos polares, mas todos eles são 23 cromossomos e o cromossomo sexual X, né, porque a mulher só tem XX, todos eles normais aqui. Né, e quando ocorre a fecundação normal, de gameta de espermatozoide normal, com óvulo que tem número normal, a gente tem esse cariótipo normal também. Aqui, 46 cromossomos, né, voltou, então, o número diploide da célula, sendo um cromossomo X e um Y. Né? O Y veio do pai, o X aqui veio da mãe. Poderia ser também XX, já que o espermatozoide também pode trazer um cromossomo sexual X. Tanto faz, célula normal, número de cromossomos normal. Né? Beleza? Mas as alterações, né, podem ocorrer tanto no conjunto diploide quanto nos pares cromossômicos. Né? Então, aqui nós temos uns exemplos de aneuploidia no lissômico,
é o cromossomo, é um conjunto 2N menos 2, ou seja, tem um conjunto diploide, menos 2 cromossomos, monossômico, menos um par aqui, tá, no lissômico. Monossômico tem 2 Ns, o conjunto haploide, menos um cromossomo no par. Então, pode ser um X0, pode estar faltando um 21, enfim, pode estar faltando qualquer um dos cromossomos. Monossômico duplo é quando conjunta 2 Ns, falta um cromossomo de um par e um cromossomo de outro par. Um trissômico é quando tem 3 cromossomos, número qualquer um, né? Então, é 2N mais 1. Então, significa que um par tem mais um cromossomo. Trissômico duplo, 2N mais 1. Significa que um par tem um cromossomo a mais e outro par também tem cromossomo a mais. Tetrassômico, 2N mais 2. Significa que um par tem 2 cromossomos a mais e ele forma um quarteto. Monossômico, trissômico é falta um num par e tem um a mais num outro par. Tá? Então, eu estou sempre falando, quando eu falo sumiu de um par, é o cromossomo igualzinho que deveria estar ali. Tá? E isso a gente consegue fazer isso considerando o número de cromossomos. Por exemplo, se o número haploide de um indivíduo é 25 cromossomos, quantos cromossomos terá um indivíduo dessa espécie 2N menos 2? Ora, se N, o número haploide é 25, 2 Ns, então, é 50. 50 menos 2, 48. Se eu tenho um indivíduo cujo número haploide é 17, quantos cromossomos tem um indivíduo dessa espécie que seja tetraploide? Então, tetraploide é 4 Ns, né? Então, vai ter 4 número 1, 4 número 2, 4 número 3, 4 todos, né? Todos os pares. Então, 4 vezes 17, 68 cromossomos. Se eu tenho um indivíduo que o número haploide é 11, quanto cromossomo vai ter esse indivíduo se a constituição dele for 2N menos 1, ou seja, monossômico e monossômico. Então, 2N vezes 11, né, 2 vezes 11, são 22, menos 1 e menos 1 são 20 cromossomos. Se ele é haploide 5, quantos cromossomos vai ter a constituição cromossômica 2N mais 1 dessa espécie? Então, ele tem uma trissomia, ele tem um cromossomo a mais no par. 2 Ns, né, são 10, mais 1, 11 cromossomos. Né? Se ele tem 8 e a constituição cromossômica é 2N mais 1, ou seja, 2N trissômico e trissômico, vai ser 18. Se o indivíduo haploide tem 50 cromossomos e nasce na espécie dele um indivíduo inteiramente haploide, também tem 50 cromossomos. Se o N é 32 e esse indivíduo que nasceu é um monossômico em um par e trissômico em outro, ele vai ter 64 cromossomos. Tá? Um número normal, porque 2N vezes 2N de 32 é 64. Só que aqui está faltando 1 em um par e sobrando 1 em outro par. Por isso que ele tem anomalia. Tá? Por que ocorre as aneuploidias? Às vezes o cromossomo está se dividindo e um deles ficou para trás. E aí ele não conseguiu ir para outra célula. Vai formar um gameta com um cromossomo que ficou para trás a mais. Não disjunção, ou seja, quando ocorre a meiose, né, na metáfase os cromossomos precisam se afastar um do outro para a anáfase, né, e indo cada um para um polo. Às vezes o cromossomo não quer se afastar do companheirinho e os dois vai para um lado só. Ali vai ter um gameta com um cromossomo a mais que não deveria ter e vai formar um indivíduo com um cromossomo a mais que não deveria ter. Né? Também pode acontecer de não ocorrer pareamento. Quando não ocorre pareamento, cada um vai para o seu lado e pode coincidir dos dois irem para um lado só. Né? É chamado de assinapse. E o terceiro ponto é se o indivíduo é um triploide, por exemplo, ele vai formar uma planta triploide, ele não vai conseguir parear todos os cromossomos, e aí os cromossomos ficam livres para ir para qualquer um do lado, e o acaso pode empurrar cromossomos iguais para o mesmo lado, tá? Então, são essas as causas das aneuploidias. Aqui mostrando essas causas. Aqui é um atraso, né? Então, esse cromossomo aqui, ele deveria ir para este polo superior da célula, mas ele está bastante atrasado, e quando os outros chegam lá,
vai ocorrer a citocinese, né, que é a divisão do citoplasma, e esse indivíduo vai formar um micronúcleo, que a gente chama, né? Então, ele vai desaparecer, ele não vai estar dentro do núcleo celular, ele vai formar um micronúcleo que depois desaparece. E esse núcleo aqui vai ficar normal, com 4 cromossomos, mas esse vai ficar com -1, vai ficar com 3. Né? Então, ele vai formar indivíduos com anomalias. Aqui, o pareamento... Opa, desculpa, volta aqui. Aqui, esses 2 cromossomos homólogos que deveriam estar pareados, eles não quiseram se parear e acabaram indo os 2 para o mesmo lado. Então, ao invés de ter aqui 3 cromossomos, ficou com 2 só. E aqui, ao invés de 3, ficou com 4, sendo que 2 deles são iguais. Então, vai formar um gameta faltando cromossomo e um gameta com mais um cromossomo extra. Então, vai formar 2 gametas anormais aí, né? Aqui é quando o indivíduo é triploide, por exemplo, uma planta triploide, né, ou um outro animal triploide. Você tem o parzinho se pareando, mas um deles não se pareia, né, porque não tem um par para ele. Então, ele vai para qualquer lado. Então, você vai formar gametas com 2 azuis, ou com 2 preto, ou com 2 rosa, né, então sempre vai ter um cromossomo a mais aí nesse gameta desse indivíduo triploide e pode causar anomalias. Aqui mostrando a não separação, né, o problema que é. Aqui embaixo mostrando a separação normal dos cromossomos, que nós já vimos anteriormente. Aqui 2 cromossomos, uma célula diploide entrando em meiose para formar os gametas. Uma não separação na meiose 1, então não separou, né? Aqui devia estar um branquinho e nessa célula devia estar um pretinho. Se essa não disjunção, se essa não separação ocorreu na meiose 1, 100% dos gametas serão anormais, porque metade dos gametas vão ter 2 cromossomos iguais e metade dos gametas vão ter nenhum par desse cromossomo, nenhum indivíduo desse cromossomo, desse par. Né? Então, são 100% de gametas anormais. Na hora de fecundar, já viu, né? Agora, se a não disjunção for na meiose 2, então nós vamos ter metade dos gametas normais e esse aqui, que não, nós marcamos o pretinho aqui, que não separou, vão ter gametas anormais, um com os 2 cromossomos de um mesmo igual, né? E aqui sem nenhum indivíduo desse par. Né? Então, metade dos gametas são anormais, metade dos gametas normais. Então, a neuploidia, né, essa não separação, formam gametas anormais, dependendo de onde ocorrer, 100%, ou gametas normais, metade, e gametas anormais. As euploidias, né, os números, os conjuntos de cromossomos alterados, elas são importantes na agricultura, né? Então, muitas bananas que a gente consome, ela tem genomas triploides, tetraploides, né? Por exemplo, a banana musa cuminata, ela tem um genoma diploide, que a gente está chamando de AA, né? É o par número 1, par número 1. Então, tem um indivíduo número 1, número 2, o par número 2 e assim sucessivamente. Ela deu origem a variedades triploides. Né? Então, Gros Michel, Caro Verde, Nanica, Nanicão e Valery, ela tem 3 cromossomos número 1, 3 número 2, 3 número 3 e assim sucessivamente. E a variedade IC2, ela tem 4 cromossomos. Número 1, 4 número 2, 4 número 3 e assim sucessivamente. Né? A mesma coisa com Musa balbisiana, que tem o genoma besão-besão, né, diploide, e deu híbridos triploides com essa Musa cuminata. Então, essa maçã branca e platanos, ela tem 2 cromossomos de cada par do genoma da Musa cuminata e 1 cromossomo de cada par da Musa balbisiana, né? O figo cinza e figo vermelho tem o contrário. Tem 1 cromossomo de cada par de Musa cuminata e 2 cromossomos de cada par de Musa balbisiana. Então, no melhoramento genético, a gente pode fazer essas euploidias, né? A gente pode fazer com que
um número a mais de cromossomos não cause dano, causa vantagens em termos de alimento, né, de tamanho de alimento, geralmente é do tamanho deles, né. Aqui eu tenho melancia diploide, aqui melancia tetraploide, né, as áreas foliares são diferentes, e aqui uma melancia triploide e uma diploide. A vantagem das melancias triploides é que, como ela tem 3 cromossomos número 1, 3 número 2, na hora de formar o gameta, os gametas são inviáveis, não, os embriões não crescem, e a semente é onde está o embrião. Se o embrião não cresce, não tem semente. Então, os triploides são melancias sem sementes e são ótimas para a gente. As diploides são as normais, formou gameta, o gameta se desenvolveu em embrião, né, os gametas são viáveis, os embriões são viáveis, e então formou sementes na planta. As características desse poliploide em termos de vegetal, né, por que a gente usa isso? Porque ele produz maior volume nuclear, partes reprodutivas e vegetativas agigantadas, a fertilização é reduzida, a alteração nos componentes químicos, diminuição na velocidade de crescimento, e tudo isso acaba sendo uma vantagem na agricultura, tá? Em plantas são muito frequentes, em animais são mais raros, ou podem ocorrer, mas ou são mosaicos, né, tem um número normal e células com número normal e células com número alteradas, né, ou são indivíduos muito mais basais, né, e aí eles conseguem sobreviver a essas euploidias, mas nas plantas são comuns. Aqui é uma foto de um indivíduo, de um feto, né, da nossa espécie, que teve uma triploidia, né, e aí ele não sobrevive. Como é que ocorre essa triploidia? Você tem um óvulo normal, fecundado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo. Isso é muito raro, porque a barreira do óvulo impede a entrada de mais de um espermatozoide, tá? Mas aqui, às vezes, acontece. Então, 66% dos casos das euploidias em humanos, 2 espermatozoides fecundaram o óvulo. E a fusão dos 3 núcleos. Então, aqui tem um haploide, outro haploide, ficou triploide. Em 10% dos casos, houve uma não disjunção dos cromossomos maternos, e aí o óvulo, em vez de ser um óvulo haploide, né, ter um número 1, um número 2, enfim, ele tem 2 números 1, 2 número 2, não houve a separação dos cromossomos, e fecundado por um espermatozoide normal, né, então se já tinha 2 aqui, com o espermatozoide normal, o haploide ficou 3. E 24% dos casos, o óvulo é normal, e no espermatozoide é que não houve a divisão dos cromossomos. E ele, em vez de ser um espermatozoide haploide, ficou um espermatozoide diploide. Assim também formou um indivíduo triploide, né? Então, um dos 3 casos aconteceu com esse feto. Esse é o feto de uma menina, ela tem 3 cromossomos X, mas não sobrevive, né? As malformações são tão grandes que são abortados. Aqui mostrando também os mesmos conjuntos de cromossomo que eu já combinei, que eu já mostrei antes, né, com a divisão celular, tá? A não disjunção aqui de gametas formando indivíduos com um cromossomo a mais, ou um a menos, nesse caso aqui foi um a mais, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down, então, ela é uma trissomia do cromossomo 21. O indivíduo tem 3 cromossomos 21, afeta sexo masculino e feminino do mesmo jeito, né? E são algumas características do portador da síndrome de Down. O QI mais baixo pode variar em um retardamento mental severo ou mais moderado, e isso pode ser, o efeito disso pode ser diminuído com estímulo, com uma série de tratamentos que hoje está mais acessível, e a criança pode ter um desenvolvimento mais próximo do que aquele que a gente considera normal, né? Uma característica é essa prega contínua na mão. Ele não tem aquelas, vocês olhem a mão de vocês, né, que vocês vão ter uma prega contínua e e uma prega dividida em 2 partes embaixo. As crianças com síndrome de Down não têm isso. Pálpebras edemaciada, é mais inchada a parte de baixo do olho. Fissura na língua, então a língua ela é um pouco grossa, maior e com fissuras grandes.
de maneira que a boca fica entreaberta, porque é uma combinação de um palato superior mais fechado e a língua mais grossa não se encaixa direito, a criança fica com a boca mais aberta. Hiperflexibilidade nos tendões, né? Aqui o ângulo de abertura do hálux, essa abertura do dedo, do dedão com o próximo dedo é maior, né? Tem complicações cardíacas, tem complicações intestinais. Aqui é a hipotonia que eu falei para vocês. É a fraqueza muscular que a criança não tende a segurar o pescoço. Uma criança que tem o tônus muscular normal, ele já levanta a cabeça aqui, a cabeça não fica assim, né? Então, tem essas alterações, mas que todas elas podem ser tratadas, né? E uma criança com síndrome de Down pode ter uma vida normal. Então, aquela lá é uma síndrome de Down por trissomia livre, aqui uma síndrome de Down por translocação, 2 cromossomos 21 e um cromossomo 21 grudado no 14. São as mesmas características, só o genótipo que é diferente. Tá? Síndrome de Down também. Aqui também uma translocação, só que não é com 14, é o 21 com ele mesmo. E tem 3 cromossomos 21 aqui também. Síndrome de Down também, com as mesmas características. A síndrome de Down é uma síndrome que tem uma tendência de aumentar a chance de acontecer com o aumento da idade materna, né? Então, uma mulher de 20 anos tem a chance de acontecer, de um filho nascer com síndrome de Down, a chance é de 1 em 1.500. Então, todos nós, todas as pessoas que engravidam, todas as mulheres que engravidam, todos os casais que desejam ter filhos, têm uma chance de ter um filho com síndrome de Down. Né? Aos 20 anos da mulher, a chance é 1 em 1.500 nascimentos. 25 anos, 1 em 1.350. 30 anos, 1 em 900. 35, 1 em 400. Quando chegar aos 40, acima de 40 anos, esse risco fica muito grande, né? 41 anos, 1 em 85 nascimentos. 42, 1 em 65. 43, 1 em 50. 44, 1 em 40. 45, 1 em 30. Então, a chance começa a ser maior. Embora 80% das crianças que nascem com síndrome de Down nasceram com mães de menos de 35 anos. Por quê? Porque acima de 40 já sabe o risco e evita-se ter filhos. Né? Então, por isso que o maior número nasce lá com a mulher na idade fértil, na idade de ter filhos. Né? Mas o risco é muito maior em mulheres mais velhas. Por que em mulheres e não em homens? Tá? Porque os homens têm lá as suas células, as espermatogônias, para formar os espermatozoides, o lote é formado sempre, não para, tá? O homem, do momento que ele entra na puberdade até a andropausa, quando ele para, os espermatozoides dele são produzidos sempre. Na mulher, não, é diferente. Lá no ovário da menina, ela já tem todas as ovogônias dela para formar os óvulos. E nesse período, né, do nascimento dela até o início da puberdade, todos os óvulos dela estão parados na meiose 1. Tá bom? Então, veja bem, do 0 ano aos 12, os óvulos estão parados na meiose 1. Aos 12 anos, quando ela começa a menstruar, um óvulo inicia a meiose 2, e só vai terminar se ele for fecundado, né? Os outros continuam lá parados. Aí, no próximo ciclo, mais um faz isso, no próximo ciclo, e os outros continuam parados. Então, você imagina que quando ela chegar nos 40 anos, acima do 35, você tem óvulos que estão parados há 35 anos na meiose 1, que pode falhar a sua retomada de divisão celular. Então, a gente chama isso de envelhecimento do óvulo predisposto a defeitos meióticos. O segundo ponto é que, quando ela está na idade reprodutiva, né, a partir dos 20 anos, 25 anos, aí, até os 35, 40 anos, o útero apresenta um mecanismo de seleção. Muitos fetos mal formados são abortados espontaneamente. Depois disso, depois da idade reprodutiva, dos 35 anos, aí os hormônios começam a falhar. E essa seleção em útero também começam a falhar. Então, a chance de embriões que poderiam ser abortados, né, de se desenvolverem, é maior. E, por último, é assim,
lá no começo, se eu tiver óvulo com números de cromossomos errados, ele alguns no meio de milhares, de milhões de óvulos. Quando eu fico mais velho, eu já ovulei muito. Então, é mais fácil eu conseguir encontrar ali um óvulo com defeito do que no meio de milhões, quando eu estou começando a ovular. Né? Então, é mais comum, quando eu tenho menos óvulo, achar óvulos mais com um número de cromossomos alterados. Né? Então, por isso que é o efeito da idade materna. Então, nós temos para a síndrome de Down, diagnóstico de paciente 47XY ou 47XX mais 21, que é a trissomia livre. Nós temos com as translocações, né? Pode ser 14, 21, 21, 21, 22, 21, enfim, onde tiver o cromossomo 21. E nós temos o mosaico. Mosaico é quando um grupo de cromossomos, ou um grupo de células tem um número normal e um grupo de células tem um número alterado. Né? Às vezes aconteceu uma não disjunção numa mitose e aquele grupo começa a ter 3 cromossomos 21 e os outros estão normais. Né? Então, o indivíduo é chamado de mosaico. Vai ter as características da síndrome de Down, mas elas serão bem mais leves, tá? Porque nem todas as células são anormais. São chamados de mosaicos. Aqui mostrando um mosaicismo, um óvulo normal é fecundado por um espermatozoide normal e forma um conjunto de células, né, na divisão celular normal. Só que eles estão em intensa mitose e uma célula se dividiu errado. Ao invés do cromossomo 21 ir para a célula vizinha, migrou junto com a outra. Então, ele já formou ali um conjunto de células com 3 cromossomos 21 ao invés de 2. Tá? E aí, essas células se espalham, continuam se dividindo. Nós temos um conjunto de célula normal e um conjunto de células com número alterado. Então, são chamados de mosaicismo. Aqui mostrando, né, normal e conjunto de células alteradas. Ainda existem outras síndromes. Aqui é a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é uma síndrome que o indivíduo tem 3 cromossomos número 13, aqui, os 3 cromossomos número 13, né? Ocorre de 2 a 4 nascimentos em 10 mil nascimentos. O indivíduo tem aplasia cutânea, que é falta de cabelo, né, em algumas partes, microcefalia e microoftalmia, fissura lábio-palatal, que é lábio leporino, né, mas nem todo mundo que nasce com lábio leporino é patal, tá, gente? Lembra que eu falei, é um conjunto de características que o indivíduo pode apresentar algumas, e isoladamente essa característica não significa que o indivíduo tem a síndrome. Micrognatia, que é o queixo menor do que o normal, surdez, em casos extremos apresenta uma malformação de nariz chamado probóscis, que é a não formação do nariz, é só uma pele em cima do nariz, né, da abertura do nariz. Anomalia do sistema nervoso central, isso que é grave, porque leva a quadro convulsivo e 95% de morte até os 6 meses de idade. Né? Quando ela em mosaico, ou seja, o indivíduo tem células normais e células afetadas, o indivíduo tem uma sobrevida maior aí. A minha irmã coordena uma escola particular em Cuiabá e tinha um menino com Patau. Ele tinha algumas alterações neurológicas, um atraso, né, no aprendizado, mas estava aprendendo, a escola era uma pedagogia diferenciada, e infelizmente agora com 15 anos ele faleceu, porque ele tinha AVC, ele tinha muita acidente vascular cerebral, uma tendência ao AVC, e um deles provocou a morte desse menino com 15 anos. Né? Então, diagnóstico 47XX mais 13, um cromossomo 13 a mais no caso das meninas, 47XY13 no caso dos meninos. Outra síndrome chamada de síndrome de Edwards, é uma trissomia do cromossomo 18, aqui, ó, 3 cromossomos 18, 1 a cada 3 mil nascimentos, tem comprometimento cardíaco, alteração pulmonar grave, 15% dos afetados, só 15% sobrevivem ao primeiro ano de vida, tem um pé com uma malformação, né, chamada convexidade plantar, poliesplenia, que é um problema de fígado, né, uma malformação,
hérnias umbilicais, micrognatia, que é o queixo pequeno, né? Então, também tem uma expectativa de vida pequena, mas hoje em dia, com os tratamentos, consegue sobreviver mais. Aqui são as anomalias já relacionadas aos cromossomos sexuais. Síndrome de Turner é uma ausência de um dos cromossomos sexuais. Então, o indivíduo só nasce com o cromossomo X. O cariótipo 45X é uma menina, porque, como eu falei para vocês, a ausência do cromossomo Y determina sexo feminino. Só que essa menina, ela vai ter alguns problemas relacionados ao desenvolvimento sexual, tá? Então, os ovários são atrofiados, apresenta deficiência hormonal, esterilidade, mamas pequenas, a vulva infantil. Uma característica bem peculiar é o pescoço, que a gente chama de alado, que é um pescoço que tem, sobra um pouquinho de pele e você consegue puxar um pouquinho a pele do pescoço. Estrutura baixa, pode ter deficiência cardíaca e raramente apresenta deficiência mental. A incidência é de 1 a cada 2.500 a 3.000 nascimentos de meninas vivas. No caso da síndrome de Turner, quando ocorre isso, a menina tem um tratamento hormonal para que ela consiga desenvolver. Nós tivemos, no curso de biologia, muitos anos atrás, uma menina com síndrome de Turner. Ela me falou, né? Ela falava, não tem normal. Bastante inteligente, excelente aluna, né? Já ela é professora, e ela tomava os hormônios normalmente para poder se desenvolver. Ela era baixinha, uma coisa vantajosa para ela é que o envelhecimento dela é um pouco mais tardio, ela sempre tem uma cara de criança, de pessoa mais nova do que a idade dela diz, né? Mas era normal. Tranquilo, uma excelente aluna, uma pessoa muito agradável e inteligente, né? Então, a gente só sabia porque ela falou, e ela era muito miudinha, era uma menina bem miudinha na sala. Síndrome do triplo X é um indivíduo, uma menina, né? É sempre um sexo feminino que tem 3 cromossomos X. Acontece a cada 1 a 1.000 nascimentos de menina. As características são tendência à esquizofrenia, né, que é uma alteração mental. A menorreia secundária, ou seja, ela vem a menstruação e depois da vinda da menstruação começa a ocorrer atrasos, né, uma menstruação irregular. Hiperatividade, a fertilidade é normal, intelecto normal ou discreta oligofrenia, que é também uma alteração mental. Tá? 47XXX. Já foram diagnosticadas mulheres até com 4X, mas à medida que aumenta o número de X, pode aumentar também a deficiência mental e as anomalias físicas. Aqui é um menino que tem síndrome de Klinefelter. O que é isso? Síndrome de Klinefelter é um indivíduo que tem 2 cromossomos X e um Y. Não interessa que ele tenha 2X. O fato dele ter um Y, ele é um menino. Vai nascer com pênis, vai ter todas as características e testículos, né? Vai ter as características sexuais masculinas. Entretanto, com algumas anormalidades. Apresentam testículos pequenos, esterilidade, infantilismo dos órgãos sexuais. Por exemplo, não nasceria pelo, nessas coisas, mas com o hormônio ele consegue desenvolver isso. Pode apresentar o desenvolvimento de mamas, mas também é tratado com o hormônio, e deficiência mental em graus variados. 60% vem de uma não disjunção, a não separação do cromossomo X para formar o óvulo, e 40% vem da não separação do cromossomo X e Y para formar o gameta masculino, o espermatozoide, né? Então, ele pode vir 60% das vezes, o X a mais já está no óvulo, e 40% o X a mais vem no espermatozoide. Aqui é um indivíduo com 2 cromossomos Y, ele é X, Y, Y. Ele é um indivíduo com uma anomalia, né? A disjunção é do espermatozoide, o espermatozoide não separou as 2 cromátides do cromossomo Y, então elas vieram as 2 juntas para o gameta, né? Para a célula. Ele tem uma estatura média, ele é alto, 1,83 m, tem uma displasia de orelha, que é a orelha de abano, a ponte do nariz, né, essa parte de cima do nariz é bem larga, acnes, dedos alongados, hiperatividade, mas a fertilidade é normal, intelecto normal ou uma discreta
oligofrenia, que é uma alteração mental. Foi feito um trabalho na década de 60, muito preconceituoso, e que já foi descartado pelos pares, dizendo que indivíduos com 2Y tinham tendências à violência. E eles fizeram isso dentro de um presídio. E lá acharam indivíduos XYY. Mas esse trabalho, ele foi, depois de um tempo, né, ele foi completamente descartado, porque você está fazendo um levantamento dentro do presídio, onde lugar onde todo mundo é violento, onde as pessoas estão lá por serem violentas, os XY e os XYY, né? Então não tem sentido dizer que um Y a mais é que causava violência, já que o maior número de homens que estavam lá tinham o genótipo normal. As principais fontes das trissomias são as aneuploidias, né? A não divisão dos cromossomos homólogos, né? Eles migrando para um lado só. E aí tem um outro caso, o último caso que eu quero mostrar para vocês, é um caso muito, muito legal, que raramente acontece. É o desenvolvimento de gêmeos, né? Nós temos aqui, ó, um espermatozoide fecundando um óvulo e outro espermatozoide fecundando outro óvulo. Então, formariam gêmeos dizigóticos. São gêmeos diferentes, né? Porque tem um espermatozoide e um óvulo diferente, um outro espermatozoide e outro óvulo, né? Normal, gêmeos dizigóticos. Eles começam a se desenvolver, mas em um determinado momento eles se fundem formando um só indivíduo. Normal esse indivíduo, só que esse indivíduo vai ter parte celular do irmão e parte celular dele, que sobreviveu, né? Então, o que acontece? Acontece casos como esse. Aqui é uma lagosta e ela tem metade do irmãozinho e metade é ela. Né? O irmão tinha uma tonalidade de casco diferente do dela. Essa gata também é uma gata quimera, né? Toda a parte amarela é um gato e tudo que for preto é do irmão. Ou o amarelo é irmão, eu não sei quem é irmão aqui, quem que é o que sobreviveu, né? Então, são 2 indivíduos aqui formando um só. Aqui também um periquitinho, né? O azul é um indivíduo e o verdinho outro. E aqui um humano, né? Quimera também, né? Que o irmão tinha mais melanina, né? E ficou essas manchas. Agora, se não tivesse, for tonalidade de pele igual, às vezes pode ser, se descubra, por exemplo, e aí são casos mais raros ainda, um indivíduo é do sexo feminino e outro do masculino e se fundem. E por algum motivo faz um exame e acha, por exemplo, uma menina e acha um tecido testicular perdido em algum lugar. Tá? Mas é uma menina. Ou um tumor, aí vai ver o tumor, ele é um tumor com testículo, por exemplo. Né? Ou o contrário, o ovário, né? Porque eram células diferentes dos cromossomos sexuais, né? Então, são casos de quimera. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre a aula de hoje, tá? São anomalias cromossômicas. E como eu disse para vocês, esse vai ser o tema do próximo trabalho que vocês vão fazer. Lá no SIGA, na aula do dia 23, chamada preparação para atividade, alguma coisa assim, daqui a pouco eu ponho aqui. Vocês vão encontrar um documento com o nome de vocês, com o nome da dupla, tá? Nós temos lá todos os documentos com o nome da dupla. Que documento que é esse? Esse documento é isso aqui, ó. Vocês estão vendo na tela? Sim. Sim, professora. Então, vocês vão ter um padrão de um ideograma, ó. Ideograma humano normal do sexo masculino. Eu não podia botar feminino, porque senão vocês não aprenderiam quem é o cromossomo Y. Mas é um ideograma humano normal. Chama de ideograma porque é um desenho, não é cariótipo e nem cariograma, porque cariótipo é de verdade, tá bom? Então, vocês vão receber uma planilha dessa, mostrando como que é o cromossomo número 1, as bandinhas, o número 2, o número 3, o número 4, 5, todos, até o parzinho XY, ok? E vocês vão receber também uma célula em metáfase. Está aqui a célula de vocês. Cada um de vocês vão receber uma célula diferente da outra, tá? Aqui, esse quadradinho aqui, é só para mostrar o que vocês têm que fazer. Esse aqui é o cromossomo número 1, que vocês vão pregar na prancha aqui. Você vai pregar aquele que está cortadinho, você prega aqui,
tá? Porque ele já está sendo mostrado. A partir daí, você vai achar o parzinho dele e pregar o número 1 aqui, depois você vai o número 2 pregar aqui, depois o número 3 você vai pregar os parzinhos aqui, esses já não estão mais com a setinha indicando, é só o número 1 que é para vocês observarem. Não vai pregar, só tem 2 número 1, tá? Não vai pregar 3 número 1, porque um é para você pregar aqui em cima, e o outro, aquele que está marcado lá para você pregar aqui em cima, e o outro você tem que achar no meio dessa bagunça. Então, no meio desses cromossomos aqui, você vai montar o seu cariótipo. E pode ter um cromossomo a mais, pode estar faltando um cromossomo, pode ter uma translocação. Vocês vão identificar e dar o diagnóstico. Cada grupo tem um diagnóstico diferente, tá? Então, tem a prancha, modelo, a metáfase e a prancha de montagem. Ok? Cara, a apresentação. Nossa, entendido isso? Não, mas isso aí é só metade. Calma, calma que tem mais. Medo já. Aí vocês vão montar e dar o diagnóstico. Vocês podem me consultar o diagnóstico, tá? Depois vocês montarem e falar, professora, confere aí, o meu é isso aqui, né? E aí eu vou orientando vocês, dizendo se é, se não é, o que precisa ser feito, tá? Depois do diagnóstico montado, vocês vão montar um material didático a respeito da sua síndrome para alunos do ensino médio. Pode ser vídeo, pode ser cartilha, pode ser um jornal, pode ser um gibi, mas tem que ser inédito. Não pode ser algo que eu encontre já pronto, ok? Se for um vídeo de 10 minutos, é uma coisa curta, é um material informativo, uma cartilha, mas ela precisa ser interessante, porque senão o aluno não tem interesse. É aquilo que você gostaria de ver, aquilo que você pegaria e conseguiria ler, identificar, entender, tá? Vocês escolhem qual é o material, tá? Pode ser cartilha, tem que ser inédito, tem que ser interessante para chamar a atenção de quem for ler. Entendido isso? Entendi. Eu vou dar... Sim. Eu vou dar bastante tempo. Vou abrir aqui o SIGA para a gente ver a nossa programação. Nós já estamos terminando. Essa terceira avaliação, ela precisa ser muito bem feita, porque é ela que salva as almas do inferno, tá? Então, é ela que completa a nota que falta, é ela que ajuda vocês a passarem, a fechar o semestre, aqueles que estão precisando de nota, tá? Então, só vou mostrar aqui o que nós temos e como é que nós vamos nos organizar. Eu toda iludida, achando que a gente ia poder escolher o tema. Não pode, porque assim... vocês vão ter que pesquisar também. Eu errei assim. Vocês vão ter que pesquisar. Então, pesquisar um, pesquisar o outro, vai dar o mesmo trabalho. Então, não precisa... Para não dar briga, né? Mas é legal, professora, é bacana, eu gostei da ideia, para montar e descobrir, assim, achei bem interessante. E aí vocês vão pesquisar, dizer quais são as características, o que é, né, explicar como é que surge, tá? Nós temos que fazer um material, não é só com as características da doença, eu sei que as características são as que mais chamam a atenção, mas você tem que explicar para o aluno como é que isso surge, né, o que é, né, e quais são as recomendações, se sobrevive, sabe? Essas informações que complementam a síndrome, tá? Lembrando que nós não somos da área da saúde, então a gente não tem que ficar presa a diagnósticos de doença, né? Mas a parte da biologia. Deixa eu só transmitir aqui, deixa eu só fazer a apresentação, só para mostrar como é que está o nosso SIGA. O meu é um pouquinho diferente de vocês, tá? Então não estranhe se tiver um pouquinho diferente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professora. Tá. Então, olha só, vamos ver onde nós estamos. Nós estamos aqui na aula do dia 16/11, essa aula aqui que eu vou colocar a aula gravada agora, tá? Na semana que vem, essa aula gravada vai ficar aqui, no dia 16. Na semana que vem, é uma aula sobre genes ligados. Eu sei que vocês vão precisar de mais tempo para fazer
essa atividade. Para a aula que vem, eu vou deixar aula síncrona, eu vou deixar vídeos sobre esse tema para vocês assistirem. É importante que assistam, porque ela é uma coisa diferente das leis de Mendel, tá? Mas vocês já trabalhem, já começam a trabalhar o seu material didático e tal, mas aqui vai ter uma aula para vocês assistirem no momento que for oportuno. No dia 23/11, eu vou estar na sala, então dia 20 não, é mesmo dia, tá? Dia 23/11 vai estar uma aula síncrona e vocês também já começam a trabalhar. Ó, tá aqui, essa terceira avaliação consiste de material didático, então tem aqui Ana Carolina, Itauane, Bruna, Italia, Cindy Brito e Milena, Cindy Grazielli, todo mundo está aqui, cada um pega o seu papel. Cada dupla deverá pegar o seu ideograma, montá-lo. Após a montagem, seguindo o padrão anexo à atividade, a dupla deverá dar o diagnóstico e, a partir daí, criar o seu material didático para alunos do ensino médio. Então, a partir de agora, né, vocês pegando esse material, dia 23, a gente não tem aula nesse nosso horário, a aula vai ficar à disposição para vocês assistirem quando quiser, até o dia 30, quando vocês apresentarão o trabalho de vocês, tá? Então, vocês têm 15 dias para desenvolver o trabalho, dia 30 vocês vão vir e apresentar. Cada dupla vai apresentar o ideograma, primeiro mostra, olha, meu ideograma é este, né, o diagnóstico foi esse aqui. Beleza, saiu o ideograma, e meu material didático é este aqui. Apresenta o material didático, tá? E a partir de agora, até o dia 30, vocês me consultem o horário que quiser, que eu vou responder as dúvidas com relação a essa atividade. Essa atividade encerra a nossa aula, porque aí no dia 7 de dezembro é a prova final para quem precisar, tá bom? Para quem precisar, nós teremos prova final, que é todo esse conteúdo da genética básica, né, que é a primeira e segunda lei de Mendel, mais essas anomalias estruturais cromossômicas, tá bom? Então, peguem aqui, a aula que vem é aula síncrona, com os vídeos, para vocês terem mais tempo para poder se dedicar à produção desse material. Combinado? E qualquer dúvida no diagnóstico, principalmente, me procure. Fala, professora, o meu deu isso aqui. Confere, para vocês não fazerem pesquisa de uma coisa errada. Tá? Ok, professora. Tranquilo. Até mais, então, crianças. Vou corrigir a prova de vocês. Semana que vem eu mando aí no e-mail, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Uma boa semana. Tchau, tchau, crianças. Até mais, se cuidem.